Queridos pastores Luiz e Sandra Pedroso, distinto colega pastor Dr. Gilson Bétega, demais irmãos da 8ª Igreja Batista Independente Filadélfia de Curitiba, caríssimos participantes da Escola Bíblica Dominical através desta live. Recebo minhas cordiais saudações e também o meu pedido de compreensão, porque hoje estou me apresentando a vocês com óculos escuros, mas é decorrente de uma cirurgia que fiz aos olhos. O meu desejo é de uma boa participação no estudo desta importantíssima lição. Sabe qual é o título? A dor do luto, sofrimento, aprendizagem e ressignificação. Quem de nós já não passou por esta situação de luto? É um fato indesejável, porém não podemos escapar a não ser participar do cenário universal da vinda de Jesus. A autora, mestre em psicologia, Roseli Kindrich de Oliveira, nossa irmã em Cristo, escolheu como texto áureo os versos 3 e 4 do capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que assim se refere. Abro aspas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Outra não é a realidade histórica desta lição, senão conhecer o luto e suas implicações na vida do ser humano. Decorrente deste estudo, perceber também que a morte e o luto são acontecimentos naturais, contudo, de difícil enfrentamento. Por fim, ajudar os enlutados, acolhendo e suprindo emocional e espiritualmente na comunidade onde ficarão as lembranças, para que possam prosseguir enquanto vivos. E a autora inicia dizendo que ela faz parte do rol de famílias enlutadas. Vivemos como família nos quase 200 dias de internação de nosso idoso pai. O desgaste do ambiente hospitalar, e isso em meio a uma pandemia, foi um tempo de aprendizagem, apreensões, choros, conversas profundas e crescimento. Saio desta experiência, diz ela, com meu ser modificado pela dor e pelo luto. Se há alguma certeza que temos como seres humanos, é de que vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes. O luto como sofrimento faz parte da nossa existência, mas temos dificuldades com ele. Como seres humanos, vivemos o ciclo da vida. Alguns vão até longos anos, outros já partem na gestação, todos, porém, sujeitos ao ciclo de nascer, viver e morrer. Abro aspas. De todas as experiências humanas, a morte coloca os desafios adaptativos mais dolorosos para a família. Fecho aspas. A tradição judaica compreende o ser humano como um todo, onde a dor das perdas e mortes faz parte do drama humano, pois não é negada ou escondida, mas explicada e chorada. Tomemos, por exemplo, a história de Jó. Nela é possível observar como os seus amigos vivenciavam suas dores em rituais que visavam integrar o luto à existência. Lamentar em voz alta, rasgar os mantos e jogar punhados de terras na cabeça. Tais ações de alto impacto emocional e dramaticidade, bem como a prática do luto de 40 dias, ajudavam no processo de elaboração da perda
e assumiam um caráter de dor compartilhada ou repartida. Eles se calam frente à sua dor inominável, conforme lemos em Jó capítulo 2, versículos 11 a 13. O sofrimento pessoal nos tempos do silêncio de Deus pode levar a pessoa a conhecê-lo em outra dimensão, mais intensa. Jó capítulo 42, versículo 5. Desde o Gênesis, passando pelas pirâmides do Egito, ou qualquer época até hoje, o ser humano vivenciou o luto. Abro aspas. Crenças e rituais de luto têm facilitado tanto a integração da morte quanto as transformações dos sobreviventes. Cada cultura, à sua maneira, oferece ajuda àquele que está morrendo e à comunidade de sobreviventes que deve seguir a vida. O texto bíblico destaca relatos de morte, sepultamento e processos de luto, mostrando seu impacto e relembrando aos viventes a finitude da vida terrena. O individualismo, a busca frenética pelo prazer, as relações virtuais, a religiosidade voltada para o sucesso e a prosperidade acabam por fazer da morte um tema impróprio e incômodo. Este desvinculamento entre vida e morte, tão presente na vida pós-moderna, adoece as pessoas, as relações familiares e a sociedade como um todo. Hoje em dia as pessoas dificilmente morrem em casa. O mais comum é que isso ocorra em hospitais, casas de repouso ou clínicas diversas, ambientes estranhos a elas, quase sempre sem a presença dos familiares e amigos. Nesta lição vamos refletir sobre o assunto conforme os tópicos seguintes. Ponto número 1. Tempo de chorar. Alguns eventos funcionam como dobradiças, que abrem ou fecham, isto é, dirigido à família, tais como casamentos, nascimentos, mudanças, etc. Mas especialmente nas perdas e ocasiões de luto, há o risco do fechamento como forma de abafar a dor. A tristeza pela perda de alguém que amamos é absolutamente normal, assim como o choro. O tempo do choro é importante para reorganizar as emoções. Um dos episódios bíblicos mais impressionantes é o da morte e sepultamento de Jacó. A descrição deste evento nos faz saber quão impactante e portentoso foi esse funeral. Ao ler o relato no capítulo 50 de Gênesis, podemos imaginar a cena. Vamos ler juntos esse capítulo, você lê em casa, eu também vou reler aqui comigo. Cada um de nós pode fazê-lo depois desta lição. É importante ler todo o capítulo para percebermos como o luto é vivenciado por José. Vamos a uma aplicação. Como vemos no relato da morte de Jacó, o tempo de chorar se impõe como necessário ao luto. Talvez um dos erros mais comuns seja dizer aos enlutados: não chore, ou foi melhor assim. A intenção é possivelmente consolar, porque às vezes não se sabe o que dizer. Como podemos acolher a pessoa em sua dor sem minimizar ou espiritualizar? Ponto número 2, o processo do luto. O que é efetivamente o luto? Quando há uma perda significativa, desenvolve-se um processo que consiste numa adaptação à perda, envolvendo uma série de tarefas ou fases, possibilitando preencher o vazio. As duas tarefas principais no luto são: primeiro,
aceitação e compartilhamento da realidade da morte. Número 2, reorganização do sistema familiar. Abro aspas. A capacidade de aceitar as perdas será determinada pela flexibilidade da pessoa ou da família em aceitar novas situações. No entanto, se o sistema familiar for rígido, não permitindo mudanças, a saúde emocional pode ficar comprometida. É preciso entender que perdas significativas ou traumáticas podem nunca ser totalmente resolvidas, ou seja, o luto não tem um tempo determinado para ser elaborado, mas espera-se que a adaptação resiliente leve as pessoas atingidas à retomada da vida. O processo de luto de alguém próximo pode levar de 1 a 2 anos, sendo que o primeiro trimestre costuma ser o mais difícil, a adaptação dolorosa. Além disso, datas como aniversário, casamento, Natal, que são significativas por si mesmas, costumam gerar melancolia, mesmo que a pessoa não tenha percebido conscientemente a conexão entre as datas e o acontecido. Em tais situações, a pessoa pode, por exemplo, apresentar sinais de grande tristeza todos os anos com a proximidade de datas nas quais tenha ocorrido algum evento traumático. Verifica-se que os sinais do luto podem retornar mesmo depois de decorrido muito tempo, quando a pessoa passa novamente por situações de cansaço e estresse. Os episódios familiares atingem cada um dos componentes da família de maneira diferente. Por isso é desejável criar condições onde cada um possa falar sobre o acontecimento gerador da perda, trauma ou luto. Os pensamentos podem parecer desconectados e a descrença, isto é, não acreditar na notícia da perda, pode levar a pessoa a um estado de confusão, isto é, não conseguindo ordenar os pensamentos. A dificuldade de concentração ou esquecimento de coisas e a preocupação, que é a obsessão com pensamentos acerca do falecido ou como vão resolver a situação, podem suscitar desleixo, adoecimentos, descuido à família ou ao trabalho. Os sentimentos e emoções contraditórias se chocam e produzem cansaço físico e emocional, que pode produzir letargia e sono. Mesmo que alguns indícios sejam considerados comuns nessas situações, atente para a falta ou excesso no sono, na alimentação, na higiene, no trabalho, bem como para a ocorrência de retraimento social, agressividade, choro convulsivo ou desmaios. A depressão, como diz o nome, é um rebaixamento, isto é, afundamento, e pode acontecer a qualquer pessoa. A alegria de viver e a energia diminuem, e até pequenas decisões ou tarefas exigem muito esforço. Se perceber isso em si ou em alguém enlutado, busque ajuda. Jamais prescreva ou tome medicação sem orientação médica. Se preciso, considere a ajuda psicológica ou em grupos de apoio. As tarefas emocionais no processo de luto são: 1. Aceitar a realidade irreversível da perda, aterrissar na nova realidade. 2. Trabalhar a dor da perda, não negando pela espiritualização excessiva. Exemplo: não precisa chorar, está melhor agora. Sim, está, mas faz falta e isso dói. 3. Ajudar ao ambiente no qual está faltando a pessoa que faleceu. Para um enlutado significa talvez assumir responsabilidades que não eram suas, ou realizar tarefas para as quais não se sente preparado.
Quarto, reposicionar emocionalmente o falecido e prosseguir com a vida. As pessoas que morrem deixam de habitar nosso espaço geográfico, mas não deixam de habitar nossa memória. Um sinal de resolução de luto é quando a pessoa consegue pensar no falecido ou na falecida, com saudade e nostalgia. O luto está terminado quando uma pessoa pode reinvestir suas emoções na vida e no viver. Aplicação. Como acolher nossas próprias perdas? O processo de cicatrização de uma ferida começa de dentro e alcança as camadas externas da pele. E na alma é assim também. Você tem passado por perdas e lutos? Como viveu ou está vivendo este processo? Ponto número 3. Superação ou resolução do luto é possível? Abro aspas. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 4. Podemos relembrar a história bíblica de Ruth e Noemi, que atravessaram múltiplos lutos e grande sofrimento. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Restou-lhe a solidão e o desalento. Contudo, a consolação e o contraponto da desolação. Quando Ruth, sua nora, também viúva, decidiu acompanhar a sogra e fez aquela comovente declaração de fé e amizade, vemos a consolação produzir seu efeito na alma e no coração de Noemi. A amizade é saradora, restaura e dá ânimo para prosseguir a jornada. Podemos aprender com Noemi a buscar nossa rede de apoio, tão importante na saúde emocional. Também Boaz se compadeceu da estrangeira Ruth e com ele podemos aprender, como igreja, a desenvolver ações concretas e efetivas de apoio a enlutados, tais como visitas e aconselhamentos virtuais e ou presenciais, auxílio com alimentação, moradia, atendimento médico, jurídico, dentre outras intervenções que se façam necessárias. No caso do Boaz, quando recebeu essas peregrinas, ele abriu as portas da sua fazenda, deu-lhes abrigo, deu-lhes trabalho, começou a colaborar para a mudança de um outro cenário para elas, e elas ficaram recompostas, fiéis a Deus. O acompanhamento de pessoas amigas da igreja, da rede de apoio, será determinante para o bom andamento do luto e sua superação. Novos projetos, um sentido para viver, demonstrar gratidão pelo dom da vida, apesar das perdas, reorganizar a vida, o tempo, os afetos, as finanças, as prioridades. Uma aplicação. Quem tem sido uma Ruth para mim? Tenho sido ou posso ser Ruth para alguém? É possível, após o tempo de luto, ressignificar uma perda? O que aprendemos com Davi no Salmo 30, versículos 11 e 12? Abro aspas. Mudaste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, e não se cale, Senhor meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Quem foi Davi? Davi também perdeu filhos, perdeu amigos, mas ele dá o seu testemunho de firmeza e fidelidade ao Senhor. Como conclusão,
A consolação é o contraponto da desolação. O luto, uma vez elaborado, pode fortalecer laços afetivos, familiares e comunitários, gerando uma espiritualidade mais profunda. A escuta respeitosa e atenta, sendo testemunha da dor, da perda, faz toda a diferença. A consolação é mais do que palavra. Às vezes é silêncio presente, ou ações concretas de ajuda. É caminhar junto, trazer palavras de esperança e prover sustento, como fez Ruth. Acolhidos e fortificados com as consolações que recebemos de Deus. Oxalá possamos consolar os que estão passando por tribulações. A autora colocou aqui um post-scriptum, uma dedicação em memória de nosso querido pastor, professor e amigo Rui Barbosa Caetano Lima. Homenagem da redatora com o aval e plena concordância da editora Batista Independente. Pastor Rui foi nosso redator, com esmero e dedicação teológica. É vida que segue. E nós não estamos sós. Deus está conosco. Amém.